Olá, amigos! Nós queremos continuar nosso estudo da Bíblia. Hoje, estudando o capítulo 2 do Evangelho de João, versículos 13 até 22. É o episódio onde Jesus expulsa os cambistas, os negociantes do templo. Vamos ver então o texto. Diz assim: estando próximo a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você mostra para fazer essas coisas? Jesus respondeu: destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos. Você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito. Amigos, é um episódio que o apóstolo João registra e é um acontecimento que acontece na Semana Santa, depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então é importante nós situarmos essa questão. Então essa história está relacionada à paixão, e foi esse episódio que fez com que as autoridades religiosas resolvessem a eliminar, a matar Jesus. Veja bem, quem tinha colocado esses negociantes ali no templo eram os sacerdotes, e eles ganhavam suas comissões, seu dinheiro com isso. Então, por isso eles não gostaram da atitude. Veja bem, João fala da viagem que Jesus foi para Jerusalém. Depois ele fala da ação de Jesus e depois ele relata a reação das autoridades e o desafio que Jesus faz. Então Jesus, quando chegou lá no templo, ele encontrou lá no lugar, que era o lugar para a oração, que era o lugar dos gentios, porque havia o lugar onde eram feitos os sacrifícios, o santuário em si, e o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez só no templo. E havia partes destinadas ao público, e essa parte que aqui relata era uma área de 800 metros quadrados, era destinado à oração. E aí os sacerdotes da época, aqueles que administravam o templo, aproveitaram essa questão que vinha gente de longe para prestar sacrifícios e tinha que comprar os animais para os sacrifícios. Vinha gente do exterior e tinha moeda estrangeira que não era aceita para pagar a taxa do templo. Então, por isso, resolveram nesta área
que era a área destinada à meditação e oração enquanto o sacerdote prestava sacrifícios, a fazer lugar de venda desses produtos. E por isso a reação de Jesus foi muito forte, né? Então, Jesus expulsou os negociantes, os cambistas, e disse: a casa de meu pai é casa de oração. Vejam bem, ele diz não a casa de nosso pai, mas a casa de meu pai não é casa de negócios. Então, meu pai, aqui Jesus tem a postura de filho de Deus. Não é um simples ser humano que está expulsando essas pessoas. E vejam bem, havia uma completa distorção do culto, porque os sacrifícios do Antigo Testamento era para lembrar a vinda de Jesus. E tinha se transformado numa questão de negócios lá para os sumos sacerdotes. Amigos, infelizmente isso hoje também se repete. Muitas igrejas se enfatiza muito mais o dinheiro, a riqueza. A pessoa ser rica é sinal de que ela é uma pessoa eleita, que ela é uma pessoa abençoada por Deus. Então se valoriza as bênçãos materiais e não aquilo que Jesus veio trazer, que é a salvação. Então vejam bem, depois os discípulos, quando Jesus teve essa atitude, se lembraram do Salmo 69, 10, que diz: o zelo da tua casa me devorará, me consumirá, me absorve por completo. Então, Jesus tinha muito amor pela casa do Pai, pelo lugar de adoração, pelo lugar de culto, que havia sido transformado num lugar de negócios. E então vem a reação, que nós falamos, a terceira parte, a reação das autoridades, questionando Jesus, com que autoridade ele fazia isso. E era para dar um sinal aqui em João é sinônimo de milagre, era para fazer um milagre. Veja bem, Jesus tinha feito tantos milagres, eles tinham oportunidade de ver que ele realmente era o Filho de Deus, como ele está agindo, né? Como ele fala, né? Casa de meu Pai. Então, nós explicamos que ele estava agindo como Filho de Deus. Então, ele tem essa autoridade como Filho de Deus. Então, eles desafiam, pedem mais um milagre. E aí Jesus aponta para um milagre maior. Destruam esse santuário. Eles, as autoridades, é o que eles fizeram depois. É eles que tramaram a crucificação de Jesus e conseguiram sua condenação, pressionaram Pilatos para que Jesus fosse crucificado. Então diz: destruam esse santuário, em 3 dias eu o levantarei. Se levantarei tem o sentido de edificar por completo. Temos aí o verbo que tem o sentido de ressuscitar, o verbo ekeiro em grego. Tem o sentido também de reconstruir e ressuscitar. Mas vejam bem, a gente vê que eles entenderam no sentido literal, que Jesus, né, que o templo seria destruído e ele iria reconstruir o templo. Por isso eles falam: foi levado 46 anos
para construir e edificar esse templo, e você quer em 3 dias reerguer esse templo? E aí o apóstolo explica que Jesus estava se referindo ao seu corpo, que eles iriam matá-lo, mas no 3º dia Jesus iria ressuscitar. Esse é um ponto muito importante no Evangelho. Jesus anuncia a sua morte, mas sempre anuncia também a sua ressurreição. E essa ressurreição é exatamente o diferencial. Como eu sempre digo, morrer todos morrem, mas ressuscitar é algo que Deus precisa fazer, e nós só vamos ressuscitar no juízo. E se alguém ressuscita agora, não é um simples ser humano. Foi o caso de Jesus. Ele ressuscitou no 3º dia, mostrando que ele era filho de Deus e, portanto, tinha autoridade para expulsar cambistas e para exigir que a sua casa fosse casa de oração. Que Deus conceda a todos nós que nós tenhamos fé em Jesus e que nós façamos do templo um lugar onde nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus pelo nosso pecado e o perdão que nós temos e a vida eterna a partir da sua gloriosa ressurreição. Amém.